Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 16 de abril. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Gadize diz à rainha que decidiu voltar ao trabalho mesmo grávida com apoio do marido. A rainha diz que ela não perderá seu lugar se precisar se ausentar, e a agradece por cuidar tão bem de Caçaia. Aspenais comenta que a princesa a estimava muito. Gadize afirma estar bem e promete avisar se sentir algo. Malca se despede, feliz pelas novas amizades. Ilana a convida a voltar, e Joana vai com ela para fazer entregas. Rebeca sugere dividirem-se para agilizar. Quando Elga chega, é apresentada a Malca, que elogia Zaque e a beleza herdada da mãe. Elga se alegra ao reencontrar Ilana e diz que precisava conversar. Sadraque diz que se sente como um homem renovado, nunca imaginou ser tão feliz. Mesaque concorda. Abednego comenta que já sente falta da esposa e espera que ela se adapte à vida no palácio. Ele se sente aliviado por Raquel e Dalila estarem lá, já acostumadas. Então, pergunta se eles acham que ela terá dificuldades. Mesaque responde que ele e Sadraque conversaram com suas esposas sobre a proposta do rei para administrar algumas províncias. Abednego pergunta o que elas acharam, e Sadraque diz que gostaram da ideia, achando que seria mais tranquilo, longe das intrigas. Abednego concorda que, nesse ponto, elas têm razão, mas ele sentirá a falta deles. Sadraque diz que eles também sentirão, mas virão visitá-los frequentemente. Daniel chega e diz estar feliz por todos, mas que há algo sério a discutir. Ele fala que, embora seja um momento de alegria, é necessário focar em uma questão urgente. Abednego pergunta sobre o que se trata, e Daniel responde que é sobre a escravidão. Nebuzaradan chega e Samu diz, irritada, finalmente chegou. Ele manda Samu embora, pedindo descanso, mas ela questiona como ele pretende alcançar o poder. Ele responde que a noite foi divertida, mas pede que ela saia. Samu se recusa, dizendo que só sairá após ser ouvida. Ele adormece e ela vai embora, frustrada. Ela esbarra em Rabissares, ele diz, isso deve ser um sonho. Samu comenta que já ouviu elogios mais criativos. Rabissares pede desculpas e diz que ficou impressionado com sua beleza. Samu sugere que ele a acompanhe até seu quarto. Ele aceita, dizendo que não há problema, e segue com ela. Tamir e Samir chegam às lojas e encontram tudo destruído. Desesperados, perguntam a Zelfa quem fez aquilo. Ela se defende e diz que foi o ídolo, que ficou irritado. Eles não acreditam e dizem que ela mesma quebrou tudo. Zelfa tenta justificar dizendo que sempre disse que os ídolos não têm poder. Tamir, arrasado, chora. Elga diz sentir falta de um companheiro. Ilana pergunta se ela pensa em casar de novo. Elga diz que sim, mas é difícil encontrar alguém. Comenta sobre o sacerdote Fassur, e Ilana diz que ele sempre foi daquele jeito. Elga diz que todos merecem uma segunda chance. Ilana diz que ele não mereceu nem a primeira chance. Samu dispensa Darice e manda Rabissares descansar. Ele deita e Samu diz que vai preparar ervas para reanimá-lo. Zabaia sugere a Beroso apostar em jogos na Casa da Lua para atrair clientes. Beroso gosta da ideia e autoriza a compra dos tabuleiros. Edissa se surpreende ao ver Gadize de volta tão cedo. Gadize explica que decidiu voltar, mas sente tonturas por não ter comido. Edissa manda ela comer algo e se oferece para levar os panos à rainha. Gadize agradece. A rainha de Judá recebe as recém-casadas com alegria. Mamu comenta o quanto o casamento foi emocionante. Nitocris manda que ela se concentre. A rainha pergunta por que não aproveitam a piscina. Raquel diz que talvez mais tarde, ainda estão se adaptando. A rainha encoraja, agora tem direito a tudo no harém, devem relaxar. Nitocris, indignada, questiona se cativas vão mesmo entrar na piscina e contaminar a água. Elga encontra Fassur na rua. Ela quer conversar a sós, mas ele diz que precisa manter as aparências por ser servo de Oziel por 7 anos. Elga lembra do beijo entre eles, mas Fassur pede que ela esqueça, pois esse amor é impossível, pois ele tem que cumprir 7 anos como servo de Oziel. Nos aposentos, Shamiran estranha o comportamento de Darice, que reclama da falta de desculpas por ter derrubado a bandeja. Shamiran acha exagero, mas Darice olha de forma estranha para uma faca. Samu teve um momento íntimo com Rabissares e pede que ele não conte a ninguém. Ele promete, jurando pelos deuses, e diz que jamais esquecerá o momento. Samu comenta que ambos conseguiram o que queriam. Enquanto ele a beija, diz estar completamente encantado por ela. De repente Zabaia entra, chamando-a de sacerdotisa, e pede desculpas, dizendo que ela parece ocupada. Rabissares se assusta. Samu questiona como ele ousa entrar assim, mas Zabaia afirma que o assunto é urgente. Ele ironiza, perguntando se já terminaram os risos e as frutas, e se podem conversar a sós.
Samu e Rabissares apenas o encaram. Edissa entra nos aposentos da rainha com os panos. O rei pergunta quem está ali. Ela pede desculpas e explica que Gadize não se sentiu bem, então veio no lugar dela. O rei diz que tanto faz, todos os servos são iguais, e quando ela tenta sair, ele a impede. Diz que ela é bonita. Edissa agradece e pergunta se pode se retirar, mas ele nega e manda que ela prepare seu banho. Ela tenta recusar, dizendo que sua senhora precisa dela. O rei pergunta seu nome e ela responde que é serva da rainha de Judá. Ele diz lembrar e pergunta sobre o prisioneiro, e Edissa responde que está bem, graças a ele. Ela chama alguém para o banho, mas o rei a provoca dizendo que servir uma cativa parece mais importante que servir o rei da Babilônia. Ela pede perdão, e ele ordena que obedeça, começando a tirar a roupa diante dela. Shamiran pergunta se está tudo certo com Darice. Ela responde que sim, mas que veio se desculpar. Pega a faca em cima da cama, diz que se sente mal por tê-la machucado e a solta, afirmando estar à disposição. Shamiran agradece e pede que ela se retire. Após sua saída, Shamiran fica desconfiada. Samu pede para ficar a sós com Zabaya, que aparece sem ser convidado. Ele comenta sobre a filha dela viver bem e diz que ficou magoado por não ser chamado ao casamento dos hebreus. Samu pergunta o que ele quer. Ele responde que não vai pedir, mas exigir, esperando que ela coopere. Helga e Fassur discutem o tempo de servidão dele. Ela convoca Oziel e pede que liberte Fassur. Oziel finge concordar, mas pressionado, recusa. Fassur justifica a servidão como resultado de perseguições políticas. Helga decide procurar o conselho da sinagoga para resolver a situação imediatamente. Nitocris diz que o harém é exclusivo para nobres, não para cativas casadas com hebreus. A rainha de Judá lembra que elas agora são nobres e têm os mesmos direitos. Nitocris se irrita e tenta proibir Dalila e Raquel de usarem a piscina. A rainha repreende a filha dizendo que, como princesa, ela deveria dar o exemplo. Nitocris sai furiosa. A rainha tranquiliza Dalila e Raquel, dizendo que podem aproveitar tudo como as outras. Dalila diz que quer continuar costurando para a rainha, que agradece feliz. Raquel também confirma que deseja seguir cuidando da princesa Shamiran, e a proposta é bem aceita. Samu se irrita com as exigências do pai, que ameaça revelar o passado dela. Ele quer vender sua cerveja no palácio e pede ajuda em troca do silêncio. Samu rejeita, mas ele insiste, dizendo que ela tem influência. No fim, ela diz que vai ver o que pode fazer, mas avisa que sua paciência está acabando. Zabaya ameaça contar tudo se não for atendido, dizendo que ela tem muito a perder. Evil comenta com Arioque sobre os abusos do rei. Arioque confirma que foi difícil lidar com ele, que está cada vez mais instável. Evil teme o futuro e se sente inseguro por não ser o guerreiro que o pai queria. Arioque tenta tranquilizá-lo, dizendo que acredita nele e que a Babilônia estará segura em suas mãos um dia. Evil espera não decepcionar. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!